Boa noite, família. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Como é que tá o som? O som tá legal? Tá tudo bem? Como vocês estão? Ótima noite a todos. Depois me dá um feedback se o som tá bom. Esperando o Vitor aceitar o convite. Convidado especial de hoje. Vamos falar sobre a morte, sobre quando tudo, será que tudo acaba, né? O som tá legal? Vamos chamar o Vitor. Vamos aguardando. Ai, que bom que o som tá bom. Ótima noite, muito amor incondicional no coração de todos. Grande Vitor, seja bem-vindo novamente aí, junto na live. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho para todo mundo te conhecer. Fala um pouco mais de você, fala sobre o aprimoramento também, o seu IG. Fantástico, tem muitas coisas legais, positivas. Seja bem-vindo aí, se apresente. Gratidão, irmão. Uma honra estar aqui. A gente conseguiu fazer lá no aprimoramento semana passada, foi bem legal, teve uma repercussão bem boa, o pessoal gostou muito. É uma honra estar nesse espaço. Galera, boa noite. Para quem não me conhece, Vitor Santiago, terapeuta holístico. Eu sou responsável pelo projeto lá do Insta Aprimoramento Moral, que tudo começou como uma página, era só uma página de mensagens e eu comecei a trabalhar com as terapias nos últimos 2 anos da minha vida. Então, o aprimoramento foi o start do meu processo terapêutico também. Então, eu trabalho com algumas técnicas holísticas, apometria, trabalho com algumas técnicas multidimensionais, como cura arcturiana, técnicas multidimensionais arcturianas, de uma certa forma. E a gente sempre faz esse movimento, né, de trabalhar a gente. O Bruno concorda comigo. A gente faz esse movimento de trabalhar a gente e compartilhar os trabalhos que a gente faz conosco e com os atendimentos. Isso traz uma riqueza, uma vivência muito legal, né? A gente está falando de dados, a gente não está falando de achismo ou de especulações. A gente está trazendo informação para vocês. Então, é uma honra estar aqui, irmão. É uma honra poder participar do teu espaço, do teu trabalho. O aprimoramento tem feito essas parcerias com pessoas que seguem o mesmo propósito. Então, é uma honra dividir esse espaço. É uma honra falar com a tua galera também. E vamos lá, falar de um assunto polêmico. Que eu gosto, tu sabe que a gente conversou antes, mas eu gosto desse assunto. Pois é, né? Foi uma das maneiras que eu escolhi. A gente escolheu o assunto, né? Foi justamente pelas polêmicas, né? E é um assunto aí que gera uma compreensão, gera sempre eu acho assim, mexe muito com a imaginação, né? E eu acho que cada dia mais isso vem mostrando para as pessoas vêm tendo certeza disso. Hoje tem estudos, né, de quando a pessoa, eu esqueci o termo, que é IQM, experiência de EQM, quase... experiência de quase morte, EQM. Exatamente. Então, quer dizer, isso já é científico, né? É comprovado e, assim, existem muitos relatos, né? Coisas fantásticas e maravilhosas. Então, eu acho que antes era muito no achismo, será que existe, não existe? Tinha muitos dogmas, né? E hoje aí a ciência está chegando também para comprovar tudo isso, né? Da vida após a morte, né? Que, na verdade, a gente não morre, nada acaba, né? O que você acha, Vitor? Fala um pouco pra gente aí. Exatamente isso, irmão. A gente tem uma frase que o professor Hélio Couto cita, não é do professor Hélio Couto. Ele fala, a ciência avança funeral após funeral. Porque a ciência determina conceitos e aí a própria ciência vai lá e mostra que não era bem assim. Assim como é a matemática, assim como vem a física quântica contestar a física tradicional. É claro, quanto mais a gente vai descobrindo, mais o horizonte se abre. Então, eu acho que um dos grandes divisores de água desse tabu morte, da vida pós-morte, foi Chico Xavier, né? Que foi um divisor de águas no Brasil, foi um grande emissário de luz e de amor aqui. Uma das pessoas que influenciaram muito o meu processo foi Chico Xavier, com quem foi como eu comecei a olhar para a espiritualidade, para a vida pós-morte com respeito, porque o que ele fazia era uma referência, ele era referência naquilo que ele fazia com amor, né? Era uma coisa desmedida, e ele trouxe para a gente a clareza de que morreu não acaba não, gente. Muito bom, E a né? gente tem provas, né?
Então, é muito bom isso, você falar, Chico Xavier, né, do trabalho dele com Emmanuel e Emmanuel. E assim, foi uma das coisas que me colocou com mais certeza, né? Porque sempre desde pequeno eu via, não sei se é seu caso, eu via e sentia. Então, às vezes eu estava em casa e falava, olha mãe, tem alguém passando ali. E a minha mãe fala, não, não tem ninguém. Né? E tu fala, né? E a gente achava, né, quando você é criança, e não tem explicação, na época minha não tinha essa questão de internet, esses dados todos, ou alguém para chegar e falar assim, calma, Bruna, família de origem católica, né? Fala, não, Bruno, calma que isso é normal. Né? Não, aí a benzer, dá um docinho para ele tá assustado, tá assombrado, né? Tinha muito isso, né? Da pessoa tá assombrada, esse tipo de coisa assim. E não tinha explicação, ninguém falava abertamente sobre isso, né? Era mais restrito. Então, com o trabalho do Chico, e foi uns 18, 20 anos mais ou menos da minha vida, foi quando eu entrei no Espiritismo e eu falei, caramba, o negócio existe, comecei a ler os livros dele, e a ver a mesa, né? Ir lá e ver mensagens, e as mensagens baterem certinho com a vida das pessoas, né? Com quem tinha falecido, desencarnado, e comprovar ali por A mais B que realmente era aquela pessoa, fazia parte da família, e assim, uma coisa linda, né? Trazer a emoção para as pessoas que não tinham conseguido dar um adeus, ou que tinha sido algum desencarne, alguma passagem muito violenta, muito agressiva, né, de uma hora para outra, ou suicídio, esse tipo de coisa, e trazer esse recado, né, e as pessoas terem um alívio no coração, né, terem um carinho, se sentirem amparadas pelo universo e saber que não acaba depois que a gente desencarna, que esse corpo físico vai embora, né? Então, isso foi uma parte muito importante na minha vida. Fala um pouquinho aí da sua infância, como foi, Vitor? Irmão, a gente, acho que da mesma década, a gente passou pelo mesmo tipo de coisa. O assunto estourava quando vinha em horário nobre ou virava publicação de jornal. Então, a gente sabia que o assunto bombou quando saía no horário nobre de uma TV, ou ia para algum programa de entrevista, ou ia para o jornal. Não era assim que você abre o Google rapidinho e digita YouTube, o vídeo que o cara publicou agora. Não é assim. A gente é da geração que tinha que ler jornal para entender o que estava acontecendo. Aconteceu uma Exato. coisa no Japão, demorava 15 dias para a gente saber. A gente é dessa época. Então, a informação sobre o espiritismo era muito restrita. Você tinha que ir nas casas espíritas, você não tinha tanta literatura disposta assim, você não tinha tanto acesso assim, ou você lidava com pessoas que já estavam dentro do espiritismo, que era uma coisa ainda com preconceito, era uma coisa que ainda tinha esse conflito, esse atrito. Então, foram tempos difíceis para a espiritualidade. Veja o Chico Xavier com todas as obras, 470 obras, eu acho, mais, publicadas, ainda contestam a veracidade do trabalho dele. Gente, como assim? Como assim? Então, É muita história para inventar, né? eu fico imaginando que a gente, naquela época, teve a informação que podia ter. Né? Então, a geração de agora nunca vai entender como a gente teve acesso a essas informações. Então, eu citei o Chico porque ele foi um divisor de águas para mim. Porque eu comecei a acreditar na vida após morte graças a ele. Né? Então, a questão da vida após morte vai permear a nossa vida sempre. Né? Porque a gente, exemplo, a gente vai sempre falar para o outro, olha, mas a vida é só uma passagem. E quando acontece na nossa família? E quando a gente perde um ente querido? E quando é no nosso sangue? Eu estou falando para você porque eu mal tinha um ano de espiritismo, assim, de estudar o espiritismo, eu já estava na Umbanda, eu tenho uma passagem de 14 anos pela Umbanda, e dentro desse terreiro a gente estudava o espiritismo também, eu sempre fui um apaixonado por ler coisas, estudar coisas. Se tu falar assim, Vitor, descobrimos uma raça lá num terreno, assim, eu vou ler sobre aquilo, velho, que me instiga isso. Então eu comecei a ler o espiritismo por isso, para entender a vida pós-morte, como funcionava. Um ano depois meu pai faleceu. Tinha um ano que eu tinha começado a estudar o espiritismo e meu pai faleceu. Foi justamente aonde eu comecei a entender isso. E, Vitor, mas você sentiu, né? Todo mundo sente, né? É nosso pai, né? Mas teve uma coisa que foi diferencial. Dentro do terreiro que eu trabalhava, os espíritos que faziam essa mesa de kardecismo, essa mesa de conforto espiritual, de psicografias e psicofonias, os próprios mentores do trabalho me auxiliaram durante 9 meses fazendo orações para o meu pai.
E isso é um fato que não está em lugar nenhum. Eu estou falando pela primeira vez aqui, isso é muito pessoal. Então, nesse momento que eu vi o empenho dos espíritos amigos em ajudar no processo do meu pai, e o amor e a fraternidade feita pela vida pós-morte, eu falei assim, opa, esse é o caminho. Depois que acaba, muitos não vão acreditar que teria mais. Então, quanto antes a gente começar, quanto antes a gente se conectar com esse processo, mais fácil a gente passar, mais fácil a gente entender e mais pessoas a gente consegue conectar. Então, eu não estou falando para vocês de achismo, eu estou falando de coisas que eu vivo. E eu não estou aqui para trazer verdade absoluta, eu tenho certeza que o Bruno também não. A gente está aqui para cutucar vocês, para provocar vocês, ok? A morte é um processo natural, como todo e qualquer objeto material passa. Ele não desaparece, ele muda de forma. A energia não acaba, a energia muda de forma. Claro que é uma forma invisível aos nossos olhos materiais, aos nossos olhos físicos. Certo, Bruno? Exatamente, belíssima explicação e é justamente isso, né? Você falou várias coisas assim que seria legais pontuar, porque depois que a gente faz essa passagem, né? Então, antes e depois, a questão energética de vibração também continua. Então, hoje a gente fala assim, elevar a vibração, padrão energético, padrão vibratório, mas não é só para o agora, né? Isso não vai refletir só no hoje. Isso reflete no hoje, sim, mas na hora de acontecer a passagem, olha a facilidade que isso pode trazer para a pessoa de aceitação de tudo que está acontecendo, tanto para ela quanto para a família, né? Se tiver alguém na família que aconteça isso. Então, assim, isso deveria ser uma matéria de se estudar desde pequeno, de se conversar em almoço, né? De família, de tratar com mais pessoas, de conversar com mais pessoas, porque é um assunto que é a única certeza que a gente tem da passagem. E quantas rodas de conversa hoje a gente passa que as pessoas estão falando sobre isso? As pessoas falam, né, 99% dos nossos pensamentos nem acontecem. Então as pessoas falam assuntos que já aconteceram ou que pode ser que aconteça um dia. E as certezas da vida, muito poucas pessoas têm coragem de tocar e falar. Então, quando a gente toca em situações que são verídicas, né? Em situações que realmente acontece, o desafio das pessoas lidar com aquilo, parece digerir aquilo, é muito maior, né? Então, eu digo que o preparo, a minha mãe fez a passagem o ano passado, agora em setembro, e assim, eu acompanhei todo o processo dela, né? Ela teve metástase e foi acontecendo. E o amparo que eu tive, espiritual, energético, foi uma coisa inacreditável. Eu sou filho único. Então, assim, minha mãe era separada, então ficou comigo, né? Essa questão para ser resolvida, para ser trabalhada. Então, foi uma coisa muito forte e que eu tenho certeza que se eu não tivesse esse amparo, né, essa proteção, até quando a gente tinha, Vitor, que correr para o hospital, que ela passava mal de vez em quando, era impressionante, os médicos estavam lá, a equipe que cuidava dela já quando ia marcado, já estava lá. Era uma coisa assim, não faltava nada, sabe? Era uma coisa tão linda, de tanto amparo, que eu falava, caramba, eu só tenho a agradecer. Eu chegava a me emocionar de ver essa sincronicidade, né? E perceber que quando você está no fluxo realmente de tudo, e você faz as coisas com o coração, você não precisa temer nada. Tudo acontece na sua hora, da maneira que tem que ser. Então, se as pessoas começam a lidar com isso de uma maneira mais clara, mais transparente, colocar isso realmente para fora, né? Aceitar essa experiência que todos vamos passar com nós e com os nossos familiares, seja pai, mãe e quem for da família, é muito lindo, é muito real, é muito verdadeiro, né? E quando a gente trata isso de uma maneira grata, quando a gente é grato por isso tudo, aí que as coisas se transformam ainda mais. Parece assim que o universo ainda confabula para coisas assim. Sabe quando a gente fala fantástico, me surpreenda o universo? É nisso que eu estou falando, é agradecer nesses momentos, porque isso funcionou muito comigo. Isso foi assim muito importante na minha vida. E eu tenho certeza que pode ser na vida de todos
que realmente conseguirem enxergar, olhar para isso, do mesmo desafio que é você olhar para você, né? Você conseguir fazer uma consulta, ou se trabalhar, ou realmente falar o que está acontecendo com você, é você olhar para essa questão da passagem, né? Você saber que nós temos um prazo de validade físico, né? E uma coisa muito interessante que eu vou complementar foi um vídeo que eu assisti do Chico Xavier, foi agora, deve ter um mês e meio atrás, falando das datas, né, da data limite, que foi que a gente passou o ano passado, e da data de 2057, eu não sei se você já viu esse vídeo, de 2057, falando de toda a revolução, de tudo que vai acontecer, né, que está por vir, falando também na questão de, por exemplo, dos celulares, né, como era aquele filme Nosso Lar, que foi um filme espírita muito legal, pelo André Luiz, né, que passou, e mostrando as telas de LCD lá na outra parte, que não tinha aqui, descrito no livro do Chico, na época que não existia nada aqui ainda no nosso planeta, né? Então, assim, cara, como pode? Isso é invenção? Então quer dizer que eles inventaram, aí eles foram aqui, copiaram o livro do Chico e falaram, não, peraí, vamos inventar uma tela igual tem lá do outro lado. Então, assim, é muito mágico todo esse universo, sabe? Eu gostaria muito, chama Nosso Lar o nome do filme que eu tô falando. É muito lindo, tem o filme, assim, hoje você acha fácil, que já faz um tempo. E é muito lindo, sabe? Então eu gostaria que as pessoas conseguissem, né? Não vou dizer enxergar da mesma maneira, porque cada um tem seu processo, mas se abrir o seu coração para esse processo, começar a procurar, pesquisar mais, conversar, ter contato com pessoas, ir atrás disso, né? De uma maneira positiva. Fala um pouco aí, meu amigo. Perfeito, irmão. O que tu falou é fundamental, porque a gente acha que a tecnologia eles já sabiam lá há 50, 60 anos. Então, não é possível. Deve ser que os japoneses devem ter lido a obra do Chico Xavier, devem ter começado a produzir os LEDs, os LCDs, depois. Não. Eles têm acesso a essa tecnologia. Eles estão bem 100, 150, 300 anos à nossa frente de tecnologia. Então, quando o Chico menciona de 2057, se não me engano, até o Geraldinho, que faz esse documentário, tá? Que o Geraldinho era colado com o Chico, trocava ideia presencial com o Chico. É muito legal a maneira com que ele fala da simplicidade do Chico e a maneira com que ele tinha cuidado de passar as informações para não assustar a população e não causar o efeito reverso da notícia, que seria uma notícia alegre, né? Então, olha a cautela, olha o cuidado, tá? Você recomendou o filme Nosso Lar. Para quem tem dúvidas sobre a vida pós-morte, eu recomendo 2 livrinhos básicos. Tá? Um livro de iniciante, Violetas na Janela. Livro de iniciante que é muito gostosinho de ler, simplesinho, prático e rápido. Mas tem um livro que é baseado na vida de Chico, As Vidas de Chico Xavier, Marcelo Souto Maior. É uma obra de arte. Chico reconhecia as pessoas pelo nome sem nunca ter visto. Ponto. Isso resume muita coisa. Né? Ele recebia as pessoas pelo nome sem que a pessoa nunca tivesse visto ele pessoalmente. Ele já sabia quem era que estava esperando ele em tal lugar. Então, é um ser realmente um missionário, realmente é um ser muito avançado para o nosso tempo, principalmente com os recursos que ele tinha na época, né? Então, tamanha generosidade dos espíritos amigos que permitiram que a gente tivesse essa certeza. Chico deixou um legado de leituras e de obras, para que a gente tenha certeza do caminho espiritual. Tá? Então, a questão de ser a morte ou não, a gente vai sempre respeitar a opinião de vocês, a forma com que vocês veem a morte. A morte é um processo doloroso quando você não entende o que é a morte. Realmente vai ser doloroso. Existe o desapego, existe a desconexão. Ah, Vitor, mas é muito fácil, é porque você não tem filho. É muito fácil você falar, gente, eu não estou comparando situações, cada processo é um processo. Eu estou dizendo para que você veja a vida de uma forma mais amorosa e menos injusta. Né? Porque a gente tem o dom de, no auge do sentimento, no auge da emoção ou da raiva, achar que é tudo injustiça. Como que pode levar o meu filho, a minha mãe? Mas não é você que me avalia isso, muito menos o universo é injusto de tirar algo de você. Né? A vida pós-morte é a garantia de que existe uma benevolência, porque senão a gente estava sempre sobre regimentos de julgamento. A vida pós-morte significa
Causa e efeito. Não adianta você achar que morreu aqui e acabou se você deixou coisas pendentes. Você vai ter que ajustar essas coisas. Isso é a justiça, isso é o balanceamento, isso é o que é o equilíbrio da Terra. E até que você não consiga resolver todas as suas pendências, até que você não consiga resolver todas as brechas que você deixou na sua linha espaço-tempo, vai acontecer de você vai ter que voltar. E isso é a maior prova de amor do Criador. Isso é a maior prova de benevolência de que existem seres superiores. Porque se houvesse julgamento, por exemplo, tu imagina alguém que foi lá, tirou a vida de milhões de judeus. Eu não gosto nem de falar o nome lá do negócio. E tu imagina como é que ia ser o julgamento desse ser. Se tivesse julgamento dessa forma, mas a frequência foi tamanha, a antimatéria, falando um pouco de física quântica, foi tamanha gerada em função disso, que ele teve que ser deslocado daqui. Percebe? A frequência não batia mais com a frequência da Terra. O que vai acontecer nessa transição planetária, que todo mundo cansa de perguntar, Vitor, mas a transição planetária, quem que vai ficar, quem que vai embora? Eu falei, gente, não tem que se preocupar com isso. Tem que continuar trabalhando, fazendo o seu melhor, desenvolvendo o seu potencial, desenvolvendo as suas coisas, ajudando ao próximo, lembrando de que você é o primeiro ajudado, toca o seu processo. A morte é só uma transição. Se for necessário que você passe nessa encarnação agora, daqui a 2, 10 anos, e volte daqui a 15, existe uma jurisdição acima de você. Tá? Então não tem que se preocupar com isso. A grande preocupação foi o que o Bruno falou. A gente não tem que se preocupar com a morte, a gente tem que se preocupar com o que está fazendo agora. Porque se tu estiver focado no teu agora, se tu estiver focado no teu processo, o que vai acontecer amanhã não faz diferença. Porque você ama a sua existência, você trabalha pelo amor, você conecta com o amor. Eu posso dizer que durante muito tempo eu tive medo da morte. E no ano de 2013 eu fui parar no CTI. Eu tinha 27 anos, eu tinha síndrome dos 27, não, essa eu não te contei. Eu tinha síndrome dos 27, eu ia morrer com 27, eu tinha certeza que ia morrer com 27. Cheguei no CTI com 27. Eu falei, pronto, eu sabia que eu ia morrer com 27, cheguei no CTI com 27, acabou, né? CPF cancelado. E aí, eis que eu estava lá, aí o pessoal chegou e falou, olha, isso é real, tá? Isso é muito minha vida. Olha, tá aqui o tempo que você, né, planejou de ficar. Se você fizer X coisa, trabalhar, desenvolver, crescer, tem mais um tempinho extra aí. Falei, opa, se a gente pode, né, dar uma melhorada, se a gente pode dar uma ajustada, vamos trabalhar que eu vou ficar um pouquinho mais aqui, que eu gostei um pouco mais da Terra. Percebe? Não precisa chegar nesse ponto. A gente pode trabalhar com amor pelo nosso projeto, com amor pelo nosso processo, sabendo que a morte é inevitável, a morte vai acontecer. Se a morte é um processo inevitável, por que tanta preocupação com a morte e a não preocupação com a vida? Esse é esse é o paradigma que a gente vive hoje. A morte é uma ilusão. A prova disso é que os espíritos do outro lado chamam para a gente isso daqui. Então a morte do lado de lá não existe. A matéria se desconecta da consciência. Ótimo, Bruno falou uma coisa que é perfeita. A consciência, alma, espírito, como qualquer religião quiser chamar a gente. Percebam, vários nomes de Deus para dizer uma mesma coisa. Os nomes são os mesmos. A consciência permanece, mas a matéria física muda. Certo, Bruno? Exatamente. E aí você vai ter a exata noção de todas as vidas que você já passou, de tudo que aconteceu. Vai somar, colocar na balança, realmente fazer esse ajuste, esse equilíbrio, né? Se você tem que voltar, como você vai voltar. Você escolher qual país você vai voltar, família, se você vai ser tio, primo, vai inverter papel de pai, de mãe, para poder pagar esse peso kármico que ficou, né? Essa energia, não vou dizer karma, essa energia mal resolvida, como você colocou, que é mais bonito. Esse nome é mais bonito, energia mal resolvida. Essa energia mal resolvida que você gerou no dia de hoje, você vai ter que trabalhar ela de alguma maneira. Agora, como você vai voltar? Qual vai ser a sua profissão na próxima vida? O que você vai ter que passar até chegar nisso, nesse processo todo, né? De quantos anos vai ser? Então, assim, é isso. É viver o agora, é viver com amor, é passar isso, é viver as coisas com o coração. Essa nova era que você falou, que as pessoas às vezes se preocupam, né? O que vai acontecer? Como vai ser? Vai ser separação?
as naves espaciais vão vir levar as pessoas. Você, coitado, nem para servir café vai levar, né? Não tem jeito. A nossa evolução, o nosso corpo é totalmente diferente. A gente está no planeta certo, na hora certa. Você evoluiu, você não vai voltar mais para a Terra, você vai para um outro lugar, para um outro planeta mais evoluído, com pessoas como você, como o Vitor falou, com quem conseguiu regredir, que não é fácil, tá? Na Terra, as pessoas evoluem por natureza, né? As pessoas evoluem por natureza. A gente tem uma porcentagem de evolução praticamente ali por vida. E muito raramente alguém consegue fazer essa retroagir e ter que ir para um outro lugar. Mas existe casos e casos, né? E também existe o caso da pessoa que se entregou, por exemplo, um Chico da vida, né? Que entregou a sua vida ali. Eu acho que a obra, a questão da vida dele de não cobrar, as passagens dele que tem de passar as dificuldades, os desafios que ele tinha, né? E até a família dele pedir pô, Chico, a gente precisa, né? O pai dele pedir, não dá para pegar alguma coisinha ali, né? E ele fala, não, pai, não é assim, explicar, e pô, tá passando necessidade, conta atrasada, e um monte de coisa acontecendo, e a pessoa fala assim, não, a minha vida é assim. Caramba, olha isso, olha a integridade moral, de coração, o amor pela espiritualidade, e largar o físico, né? Não tem o que comer, não tem problema, o universo vai providenciar. A conta está atrasada, o universo vai providenciar. Não de uma maneira banal, realmente querendo fazer aquilo para o mal, mas confiando no amor maior, no amor do Criador, em todo o trabalho que ele entregou para a vida, né? Toda a doação que ele dava para a vida. Então, assim, tudo isso mostra que quanto mais a gente se entrega, igual o seu caso que você falou, se você se entregar, você tem mais tempo de vida e o que for preciso. Se você se entregar, a sua vida pode mudar da noite para o dia. Quando a gente fala assim, universo, me surpreenda, realmente a minha vida pode mudar? Pode. Mas você tem que se entregar com o coração, verdadeiramente. E lembrar quando você veio para cá, antes de vir para a Terra, no corpo físico, o acordo que você fez lá em cima, em chegar aqui e dar o seu melhor, em fazer o seu papel, em aceitar tudo que você vai passar e passa nessa vida com amor, com gratidão, a lei do equilíbrio, né, do respeito pelo universo, do respeito de quem veio na frente, do respeito por tudo. E quando a gente fala com reverência a essas pessoas todas que vieram na nossa frente, fazendo esse trabalho espiritual, que fez a gente chegar nesse trabalho energético reconhecido hoje nas terapias holísticas, foi isso. É honrar a nossa ancestralidade, como a última live que eu fiz agora com a Maíra, falando da constelação, é honrar a nossa ancestralidade nesse trabalho. Honrar o Hélio Couto, que seja, ou todas as pessoas que vieram trabalhando isso antes de nós, né? Então, assim, eu sou muito grato a todos esses trabalhos, que todas essas pessoas que vieram abrindo o caminho com uma força tamanha para conseguir colocar isso para o físico, para conseguir materializar essa energia, esse conhecimento, materializar essa possibilidade, abrir novos campos para nós hoje, com essas terapias energéticas falando disso, pessoas assistindo, 100 pessoas assistindo, sobre a morte, sobre a vida pós-morte, sobre energia, sobre vibração. Então isso é muito lindo, né? Isso é uma prova de que realmente o trabalho foi bem feito e que nós estamos trabalhando para isso, para que as futuras gerações, e futuras quando eu falo, não é daqui a um ano, não, é daqui a 10, 20, 30 anos, seja assim, a gente vai estar assistindo e falar, caramba, olha lá eles hoje falando, imagina nós lá atrás, né? Que coisa, que legal, que lindo tudo isso, né? E a gente dá essa risada boa, de trabalho bem feito, né? Cumprido, de missão cumprida. Então eu acho que isso é você amar a vida, amar a oportunidade que o Criador dá para nossa alma, para nossa energia, tá voltando, né? Tá vindo e refazendo esse caminho várias vezes se for necessário.
Diz aí. É isso, irmão. Perfeito, perfeito. Para que pressa se a gente pode aproveitar a passagem? A nossa vida aqui é uma experiência incrível, né? Cada vez que a gente volta aqui, mesmo que a gente de imediato não lembre o que a gente fez na vida passada, a gente tem diversos momentos para acessar exatamente o que a gente tem que fazer aqui. Se desde o início a gente começar a perceber quanto tempo a gente dedica ao externo e quanto tempo a gente dedica ao nosso eu, para reconhecer quem você é, perguntas como quem eu sou e o que eu vim fazer seriam mais fáceis de ser respondidas, né? Hoje a gente consegue fazer o movimento de usar o sistema contra o sistema. Eu posso falar isso como o Bruno também pode, porque a gente está usando todo o sistema que usa para hipnotizar, para escravizar, e a gente usa no movimento contrário, para trazer liberdade para vocês. Então, eles restringem o nosso acesso, eles diminuem as quantidades de acesso. Se a gente não pagar, não tem mais visualização. Isso é um mundo que vocês não conseguem acompanhar. Aí por ter um número de seguidores, eles começam a restringir o conteúdo que você começa a publicar. Só que a gente é turrão, só que a gente é chato, porque a gente ama o que a gente faz. Então a gente começa a fazer live toda vez, a gente publica vídeo toda hora, a gente publica texto de madrugada, a gente está sempre lá no outro falando junto, fazendo, olha, vocês estão achando que vão derrubar a gente não quer não. É vaso ruim, não quebra não. A gente continua lá, a gente não tem jeito. Então, o movimento que a gente tem tentado fazer sempre, todos os dias, primeiro com a nossa vida, trazendo sempre a experiência do nosso processo e tentar compartilhar aqui, é que a vida pode ser mais amorosa, os processos podem ser mais amorosos. A morte pode ser vista como um processo natural, como tudo na vida pode ser visto de uma forma natural, tá? O Bruno falou uma coisa bem no início, quando você entra no fluxo, você não vai ter medo do que está lá na frente, ok? O medo, a ausência, a ansiedade, tudo que te desconecta de você te afastam do fluxo. Então, realmente, você não vai conseguir entender como que tudo vai estar conectado, aquela sincronicidade do universo, porque você não entendeu como funciona o fluxo. Mas quando você entra no fluxo, você para de questionar o porquê das coisas e agradece o fluxo e segue o fluxo, como a água de um rio, a água do rio, quando vem na nascente, não pergunta, ela só vai. E por que a gente cria tanta necessidade de parar para entender as coisas, para ter certeza, para racionalizar processos que são sentidos? A morte nada mais é do que uma transferência. A pessoa encerra o seu processo aqui, com menos tempo, com mais tempo, de acordo com o processo dela, e temos sempre que respeitar o processo de passagem dos outros, seja por doença, seja por acidente, seja por escolha de tirar a própria vida. Temos que respeitar o processo de morte dos outros. Tirar a própria vida também é uma escolha. Não fiquem chateados comigo, mas até nisso nós entramos com crítica e julgamento. Temos que respeitar os processos. Cada pessoa tem a sua escolha. Nós estamos aqui para trazer clareza para o processo, trazer amor pelos processos. E, se a pessoa decide encurtar, é uma escolha dela, está tudo bem, a gente emana amor. O grande trabalho que a gente tem a fazer é não gasta tanta energia criticando, não gasta tanta energia julgando ou tentando entender por que fulano fez isso. Emana amor. Amor é a única coisa que você pode emanar para o mundo inteiro sem pedir autorização. Amor incondicional é a única coisa que você pode emanar. Emana. Ai, Vitor, eu quero ajudar o meu irmão. Ok, quantos anos o seu irmão tem? 30. Ele tem livre-arbítrio, não tem? Ele pediu ajuda? Não. Emana amor. Faz um Ho'oponopono, faz umas orações. Isso é emanar amor. Quando você faz um Ho'oponopono, é amor. Uma oração é amor. Uma prece é amor. Percebam. Quer ajudar alguém que não pediu ajuda e tem plenas condições de pedir ajuda? Emane amor. Não tenta achar que é da tua forma, não tenta invadir o processo do outro. A compaixão, a empatia está em respeitar qualquer escolha do outro. Mas temos momentos de embriaguez espiritual e achamos que temos uma condição, uma clareza muito melhor. Então, inconscientemente, a gente começa a avaliar. Olha lá o coitado, ó, fez a tal escolha. Olha lá o coitado do processo. Fez isso. Mas você, na vida passada, fez a mesma coisa que ele não sabe. Então, Divaldo Pereira fala muito isso. Como nós não sabemos todas as variáveis, como nós não sabemos o que aconteceu, o mínimo que temos a fazer é ser empáticos com o processo daquele irmão, independente da escolha que ele fez. Ele fez. Causa e efeito, escolha dele. Brunão falou uma coisa que é muito importante. A gente tem evitado usar a palavra karma porque distorceram a palavra karma. Botaram o karma como uma punição divina.
Karma não é punição. Karma é causa e efeito. Ponto. Você fez alguma coisa, você vai responder por aquela coisa. Ponto. Não é injustiça, não é martelo, não é julgamento. Vaso chinês. O professor Hélio Couto fala muito isso. Vaso chinês. Brunão, essa é boa. Alguém foi visitar a tua casa, tu tem um vaso chinês aí de 5 mil. Teu vaso chinês é 5 mil. Tu gostou do vaso chinês. Tu comprou o vaso chinês de 5 mil. Ótimo. Aí a pessoa vai na tua casa, não tem cuidado, pum, derruba o vaso de 5 mil. Aí a pessoa fala assim, ai, Bruno, meu Deus do céu, Bruno, quebrei seu vaso. Aí você falou, tá ótimo, tá perdoado. Vai lá e saca 5 mil para comprar outro vaso. O fato de ter perdoado não anula o fato de você ter quebrado algo. O perdão é uma coisa. A causa de quebrar o vaso terá seu efeito. Percebam, existe uma diferença. E não é julgamento, é divino. Isso é uma lei. Ah, eu não quero passar. Desculpa, é lei. Vai conversar com o pessoal que fez a lei. A gente não tem como elaborar isso, né? O grande segredo é, independente da escolha da pessoa, processos de enfermidade, de passagem por enfermidade, são extremamente louváveis pelo processo que a pessoa se colocou em lutar, em entender e fazer. Gente, se vocês olhassem um amor, que é um processo, o Bruno deu a prova que é a sincronicidade que o universo vai encaixando as coisas. Isso é puro amor, quando alguém passa por uma enfermidade e passa para o outro lado. Essas condições são impostas pelo próprio Espírito, ele passou com louvor. Olha que honra passar por isso. Mas nós, nossa mente crítica, fria, profundos conhecedores de leis e julgamentos e críticas, vamos lá avaliar, olha, se tivesse esse cuidado, não tinha passado por isso. Se tivesse feito aquele negócio que eu falei, não sabe o que aconteceu no passado da pessoa. Não sabe o que foi passado, o que foi imposto. Gente, qualquer processo merece respeito. Eu vi outro dia, tá, Bruno? Essa também foi pesada. E o estupro? Não é uma escolha? O ser que fez, que teve ação, também não teve uma escolha? Ele também não vai responder a lei de causa e efeito? Então você se acha agora na condição de conhecedor da lei, então vamos julgar a pessoa que cometeu o estupro. Mas e se você fez isso em uma outra vida e não lembra? 2 pesos e 2 medidas, para você pesa diferente? Como a gente não sabe a história toda, é bom a gente não ler só um capítulo. Se o livro todo você não conseguiu ler, não tenta ler só um capítulo, que você não vai entender. E você vai achar que o livro inteiro é só aquele capítulo. Então, respeitar. Respeitar é a chave. A morte é um processo natural. Apenas respeite. Quer ser empático? Quer ser compassivo? Respeite. Agradeça a oportunidade de ter passado com esse espírito que passou por esse processo com tanto louvor, com tanta resiliência, com tanto amor. Isso é uma honra. E a gente dá uma topada e está reclamando da vida. Então, respeitar as escolhas e processos dos outros. A morte é um processo natural. E a vida não acaba com a morte. A vida só muda de formato. Perfeito, né? Você fez agora para acabar com a live, né? Não tem mal o que falar. Foi fantástico em todas as suas colocações. Super, super. E é justamente isso, né? A gente estava falando, eu acho que foi na última live que a gente fez, sobre o passado, né? Sobre Roma, Constantinopla e outras épocas do passado, em que acontecia tantas barbáries e que ninguém nem sabia o nome de ninguém, nem era lembrado, nem era reportado isso, nem nada. Então, quantos de nós, se a vida não acaba, só muda e depois a gente volta, quantos de nós tivemos naquela época, né? E fizemos tanta coisa e não lembramos? E aí hoje nós vamos ajudar, vamos julgar alguém, né? Então, assim, é muito relativo isso e realmente tem que se olhar para isso com amor, tem que se olhar para isso com respeito, com carinho, né? É você respeitar qualquer decisão de outra pessoa, é você respeitar o que as outras pessoas estão fazendo na vida delas. É realmente você não virar e falar assim, se não tivesse fumado, não tinha morrido. Se não tivesse bebido, não tinha morrido. Se não tivesse comido carne, não tinha morrido. Se não... Pelo amor de Deus, né? E aí, o tanto de coisa que acontece na nossa vida que a gente nem tem noção, que a gente faz inconsciente, né? A gente faz inconsciente. Então, assim, é um processo muito lindo, é um processo reparador. Cada vida, cada oportunidade da gente reparar tudo que a gente fez
em outras vidas e que a gente não lembra. Então, Vitor, eu não sei você, mas eu vou falar, já que você gosta de polêmica, eu vou falar, a gente ainda tem um tempinho, né? A gente tem um tempinho, deixa eu ver aqui. Ainda tem mais ainda tem mais 15 minutos, 15 minutinhos. Mas esse aí acho que vai ser um tema de uma outra live, tá? Acho que você chegou a falar da outra vez, olha só, me perdi agora, fui falar do tempo, do horário, que eu estava falando mesmo, vou lembrar. Sobre vida, sobre regressão. Não foi isso? Você falou sobre regressão e saber sobre vidas passadas? É um tema polêmico. Regressão e vidas passadas. Então, assim, meu ponto de vista, tá? Não tem a verdade absoluta. Mas quando você, nessa vida, a gente já tem um desafio grande, né, no hoje, no agora, nessa vida, tanta coisa acontecendo, borbulhando na nossa cabeça. Aí eu viro e falo assim, não, mas peraí, eu quero saber minhas vidas passadas, o que eu fui, por quê? Eu acho que a maioria das pessoas, né, acho que foi príncipe, princesa, rainha, não sei do que, foi um grande guerreiro, né, tem umas coisas meio assim. Então a pessoa fala, não, eu quero saber o que eu fui, porque eu devo ter sido alguma coisa muito importante na vida passada. E quando ela faz a regressão, ela traz, no meu ponto de vista, tá? Ela traz a energia das vidas que ela acessou. Né? Então, assim, é um fio, e aí você vai puxar a energia da sua vida. O quanto você está preparado, tá? Para poder trazer o que você fez na outra vida. E se você descobriu que você matou alguém, e nessa você julga tanto matar alguém, né? E se você descobriu que você estuprou alguém na outra vida, e nessa? Como que você vai fazer? Ou que você se suicidou, tirou a sua própria vida na outra? E aí? Como que você vai trabalhar com isso? Se a vida já está tão desafiadora hoje, entender, fazer seu processo, como você vai trabalhar com isso? Né? Então, assim, o que eu falo para as pessoas, quando me perguntam sobre isso, Vitor, vamos trabalhar o hoje, vamos começar o agora, né? Vamos desenvolver tudo isso com amor, com gratidão, com empatia por tudo que a vida tá te dando ali, né? Entrar no fluxo. E aí, depois, se está sobrando tanto assim, né? Se você está com tanta disponibilidade, conseguindo trabalhar com tanta facilidade hoje, beleza, vamos lá, acessa outras vidas e quem sabe você vai conseguir aí adiantar vários processos. O que você pensa sobre isso? O que você falou é importante, velho, porque tu deixou um ponto que até é complicado falar em live, mas vamos lá. Ponto. Se você acessa as suas vidas passadas, você tem que estar preparado para isso. Muita gente tem colocado o cenário de que... É um cenário egóico, tá? É um cenário egóico. Então, se não estiver gostando das coisas que eu falo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não fica chateado com o Bruno, não. Pode ficar só comigo. Eu que me responsabilizo pelo que eu estou falando. Então, tem muita gente que está querendo acessar vidas passadas para dizer o que foi. Tá? Ego. Não tem nenhum propósito para tentar encaixar na vida e achar uma solução para alguma coisa que está acontecendo. Ok? Bruno falou uma coisa real. Se você tem tempo para parar, para ficar pensando na vida passada, a tua vida deve estar toda resolvida aqui. Deve estar tudo perfeito, tudo alinhado, tu já está na tua missão, tu já entendeu, tu já está ajudando um monte de pessoa, aí tu já está fazendo todo o teu esquema, já está assim, bateu tua meta de ajuda de pessoas por dia, né? Porque tem meta, né? Estabelecer uma meta para ajudar as pessoas, não é sem limite, tem que ter um limite para ajudar as pessoas. E agora eu vou falar assim, não, eu vou pegar aqui, Bruno, vou ver aqui vou lá ligar pro Vitor, lá pro Bruno. Me deu um branco aqui, eu não sabia o que eu fui na vida passada. Para quê? Para quê? Se fosse importante saber o que você foi na vida passada, você saberia. Até os 7 anos, provavelmente você tem véu aberto. Até os 7 anos, é muito provável que o seu véu fique aberto. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem crianças que efetivamente têm. Tem crianças que fecham assim que nascem. Tá? O Carlos Torres fala muito sobre isso. Tem crianças que dão um choro, fecham o véu, elas não sabem mais quem elas são. Mas tem criança que até os 7 anos permanece com o véu aberto. Véu aberto significa consegue ver o que foi em outras vidas. Mas ele não tem consciência de como aplicar isso para o futuro. Então, é um processo muito delicado. Tá? Regressão é um tema muito delicado, porque, primeiro, profissionais qualificados para fazer isso. Segundo, por que tu procura regressão? E o Bruno falou uma coisa que é real. Existem fragmentos. Uma das coisas hoje de transtorno de personalidade, múltiplas personalidades, personalidade congênita, tem vários termos que as pessoas têm utilizado, tá? Eu utilizo muito na apometria também.
As pessoas acessam vidas passadas, trazem fragmentos dessas características e começam a aplicar na vida delas agora. Então, pira o cabeção, porque mistura a personalidade dela agora com fragmentos, características de vidas passadas, às vezes a vida inteira passada, e começa a mudar esse processo. Ok? Então, vamos lá, gente. Se você precisar saber muito quem você foi na vida passada, todo dia antes de dormir, peça ao seu mentor, ao seu instrutor, ao seu guia, ao seu orixá, ou quem você conversa, peça a Jesus Cristo, para te mostrar quem você foi. Mas, se não for um caso clínico para avaliação de regressão, tá? A pessoa não tem condição de sozinha de avaliar, é bom saber o que aconteceu, aí é um caso clínico dele. As pessoas estão indo por regressão por curiosidade. A gente está aqui para tentar entender e ajudar as pessoas nos processos, ok? Se a pessoa quiser fazer regressão para saber quem foi na vida passada, vai. Depois a gente vai ter um trabalho de limpar e fechar tudo isso mesmo. É bom que a gente vai ter trabalho sempre. Então, a gente está tentando trazer para vocês uma clareza do que não precisa. Então, se você até hoje não acessou uma vida passada sua, para que vai acessar agora? Só para dizer, eu fui fulano de tal. Aí acessa 3 tranqueiras que tu foi, aí tu vai lá, acessa 3 vidas que tu foi tranqueira, aí tu começa a justificar as cagadas que você faz agora nas tranqueiras que tu foi. Olha, tá vendo? Eu não tenho dinheiro agora, porque na outra vida eu era isso. Eu não tenho relacionamento nessa, porque na outra vida eu fui traído. Olha a defesa que você arrumou. Não satisfeito com um monte de mimimi que você já faz aqui na vida atual, você vai no passado buscar mais coisa para justificar a tua procrastinação. A tua não quero mexer na minha vida porque é muito pesada. Gente, cuidado com as distrações. Regressão é uma técnica muito importante, poderosíssima para pessoas que efetivamente precisam e não têm como, por conta própria, buscar informação. Ok? Então, as técnicas estão aí para ajudar. Mas curiosidade matou o gato. É muito importante vocês perceberem que, se vocês por conta própria não acessaram, por que vocês querem acessar? Se o cara lá em cima falou para você que você vem, fecha o véu e vai trabalhar, vai trabalhar. Se você se conecta, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês acessam a verdade pessoal de vocês, quando vocês acessam um alinhamento com o divino de vocês, o Bruno pode me confirmar isso. Se vocês acessam a conversa plena com o divino de vocês, qualquer informação que for necessária do seu passado vem até você, sem você fazer esforço nenhum. Sem fazer esforço nenhum. Mas você quer justificar que alguma coisa da tua vida agora não está legal por algo da tua vida passada. E você não arrumou nem a vida de agora. O Bruno falou isso agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar a casa primeiro. Antes de chamar a visita, arruma a casa. Dá aquela arrumada na casa, dá aquela revisada geral, aquelas coisas velhas que não estão servindo mais, joga fora, faz o que você quiser, mas dá uma renovada. Como é que está a casa? Está arrumada? Eu estou em paz? Acesso o meu divino, faço minhas meditações, estou sempre lá com o Bruno nas lives, estou fazendo as minhas coisas, tenho minhas terapias, estou ajudando o próximo. Ok, o que falta para você? Eu duvido que falte alguma coisa, a ponto de você ir buscar a tua referência em vida passada. Mas vai chegar numa conversa e vai falar para você assim, fulano foi tal pessoa na vida passada, ciclano foi tal pessoa na vida passada, ciclano no Egito foi quem? Aí tu fica assim, ixi, eu não sei nem quem eu fui. E fulano sabe quem foi, ciclana sabe quem foi, e também, gente, do círculo de amigos aqui, eu não sei quem eu fui. Vamos lá fazer uma regressão lá com o pessoal, para começar a anotar e fazer uma biografia das vidas que eu fui. Gente, vamos com calma. Arruma a casa agora. Vamos mexer na bagunça. Vamos arrumar a bagunça que está agora. Se for necessário você acessar uma vida passada, os seus mentores vão proporcionar o fluxo da vida para você acessar a sua vida passada. Seja num sono, seja numa meditação, seja no Theta Healing, seja no Reiki. Meu Deus, ele acessou a vida passada com Reiki. Se o fluxo for esse, se o caminho for esse, você vai acessar. Mas não adianta sair aplicando Chokurei em todo mundo achando que vai sair abrindo frequência, que não vai. O Bruno sabe do que eu estou falando. O pessoal pega só. O pessoal pega só isso aqui da live e vai falar lá, o Vitor falou que dá para acessar vidas passadas com Reiki. Vamos tentar aí. E dá-lhe Chokurei. Dá-lhe Chokurei nele. Chokurei. Não é assim que funciona. Vamos trazer consciência para o nosso processo. Vidas passadas, a gente tem que avaliar qual é a necessidade que você tem de entrar. Se você tentar acessar os seus acásticos e não souber a pergunta que você quer fazer, a resposta não vem. Por que será?
Porque os mestres são injustos? Porque os mestres não querem responder? Não, porque você está fazendo uma pergunta que não precisa ou que não deve. Logo, a resposta não vem. Então, vidas passadas em casos clínicos. Cuidado para não alimentar o seu ego, para dizer que você foi uma princesa e vai achar que você foi um belo de um sapo lá, de uma rã, e dizendo que foi princesa. Então, trabalhar com consciência o teu agora, trabalhar com seriedade a tua vida, com amor pela tua vida. Você pode trabalhar com amor e com seriedade. Quando você se dedica, quando você busca, quando você se ama, você trabalha as suas causas, você acolhe suas sombras. E, Brunão, só para fechar, que eu falei muito já. Ano do Sol. Tu já deve ter falado sobre isso. Se não falou, fica a dica do tema aí. Ano do Sol. 20 de março entra o Ano do Sol. Quem não olhou para suas sombras, quem está escondendo aqueles monstrinhos lá no armário, na última gaveta, no canto, depois das meias, já era, vai aparecer. Então, eu recomendo que a gente está no dia 13 de fevereiro, até o dia 20 de março, a gente tem aí uns 30 e poucos dias, 37 dias, 36 dias. Então, que tal vocês pararem de tentar ver um monte de coisa que não precisa e começarem a mexer nas gavetas de vocês, arrumar a casa, dar aquela geral na casa? Quando o sol vier, tá tudo bonito. Porque o sol vai mostrar as coisas que vocês não viram antes. Então, para não ser pego de surpresa com aquela visita que você não esperava, arruma a casa, certo? Vitor, é um prazer ter você aqui. O nosso tempo está acabando. Mas semana que vem nós vamos ter que fazer outra, né? Por favor, né? Fala que dá para fazer outra semana que vem. Nós temos que achar um outro tempo aí. Eu juro que eu vou fazer para não te comprometer, mas vale tempo. Foi ótimo, foi ótimo. Gratidão, gratidão a todos que estiveram com a gente aí. Foi sensacional. Pela paciência, pelas explicações, com muito respeito à opinião de todos, ao profissionalismo de todos. Foi o que o Vitor falou. Existem profissionais, existe o tempo certo de cada um trabalhar, de cada um se trabalhar, pessoas qualificadas para fazer isso. Existe clinicamente comprovado quando é necessário fazer qualquer tipo de procedimento. Nós não somos contra nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de acompanhamento, pelo contrário. A gente só quer trazer para vocês e agregar conhecimento em diversas áreas. Então, tá aqui, a gente não deixa de recomendar e a gente não está falando que não é para ninguém fazer nada. Pelo contrário, a gente está dando nosso ponto de vista, colocando vocês para refletir sobre isso, o quanto é necessário fazer cada processo desse, o quanto é necessário trabalhar. O Vitor falou agora no final, e é real, 20 de março está chegando, é o ano regido pelo Sol, que vai assim trazer muitos benefícios às pessoas, a quem está trabalhando com amorosidade, quem está olhando para você mesmo, olhando para dentro, trabalhando o seu eu, trabalhando em prol do próximo, pode ficar tranquilas, relaxa, porque o que tiver que vir de bom, de iluminar o seu caminho, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, vai acontecer inevitavelmente. As sombras não vão conseguir tampar esse sol que vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, para quem não está olhando tudo isso, julgando coleguinha, deixando escondidas as coisinhas, também vai chegar o tempo de mostrar quem você é, mostrar a verdade de tudo isso, né? Então, é o que o Vitor falou, vamos aproveitar para trabalhar, aproveitar essa energia fantástica. Quem sabe aí, põe uma meta. Antes do carnaval, né, dia 20 de fevereiro, vai ter um mês para trabalhar até dia 20 de março. Né? Quem sabe você começa a se trabalhar agora e cada dia mais, né? Procura aí o Vitor Aprimoramento, vai lá nele, pede auxílio para ele, pede atendimento para ele, super profissional. Também, se você foi com a minha cara, se você gosta de mim, também pode pedir para mim, ter o bate-papo. Vamos fazer junto, vamos junto. O atendimento, ou se quiser tirar qualquer dúvida, pode enviar direto. O Vitor, eu tenho certeza que responde também para todos. A gente pode até demorar um pouquinho, né, Vitor? Porque às vezes a gente está atendendo, ou fazendo alguma coisa, ou fazendo uma publicação de madrugada para aparecer no Instagram, que está tentando diminuir os likes, etc. Mas a gente está aí ligado, com pessoas ajudando, auxiliando. Então a gente é muito grato pela paciência de vocês, por todo o amor. E é isso, eu emano todo o amor do meu coração, o amor do universo, do Criador, para cada um que assistiu, está assistindo, e para toda a humanidade, todos os planos da criação. Sou muito grato por tudo. Quer encerrar, meu amigo, meu irmão? Fica aí à vontade.
Gratidão, gente. Gratidão pelo carinho. Eu recomendo muito o trabalho do Bruno. Tem um trabalho que ele canalizou também. O meu Instagram é Aprimoramento Moral. Depois a gente publica lá nos stories, nos feeds, lá fica tranquilo, tá tudo certo. Vocês vão achar a gente de alguma forma. Então, gratidão pelo carinho, gratidão. Reflitam, pensem um pouco na vida de vocês e como tem sido essas decisões, como tem sido todo esse processo. Percebam que a vida de vocês pode ser mais leve, tá? Então, amem a jornada de vocês, trabalhem com muito respeito pela jornada do próximo e tenham certeza de que não há o que se preocupar com o futuro. Se você está preocupado com o futuro, você não está no fluxo. Entra no flow e segue. Gratidão, irmão, é uma honra. Eu não vou garantir da gente fazer live quinta-feira que vem, mas a gente vai falando. Eu sei que você tem seu compromisso, é o retiro, né, de carnaval? Na verdade eu vou me preparar para o retiro e eu não sei que horas que eu vou viajar, então eu tenho que ver tudo isso ainda. Entendi. Então tá ótimo. Meu irmão, gratidão a todos, família. Uma ótima noite a todos. Gratidão. Até. Vou deixar a live salva, viu? Vai ficar no feed lá para quem quiser assistir também. Beijo no coração.